never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, alunos do sexto ano que não vieram hoje, para a escola. Hoje, terça-feira, tivemos 2 aulas de língua portuguesa e eu vim aqui tentar resumir para vocês o que foi feito em sala. Nós tivemos 2 horários e nesses 2 horários, nós conversamos a respeito do nosso momento, da nossa volta. Falamos sobre questão, de como a gente vai trabalhar, como nós vamos ser rígidos nessa questão da segurança de si, da segurança da sua família que ficou em casa, certo? E nós fizemos uma pequena revisão do que foi trabalhado dentro dos vídeos, as pessoas que estavam em sala. Falamos a respeito, de alguns assuntos. Eu fiz aquelas perguntas, ver quem que tinha aprendido, quem ainda recordava, pedi exemplos, coloquei exemplos no quadro, certo? E nosso primeiro momento foi esse. Nosso segundo momento, nós entramos no nosso capítulo 6, que nós iniciamos em aulas passadas, e nós falamos sobre poesia e sobre poema. Quando nós falamos em poesia e poema, muitas pessoas imaginam que seja a mesma coisa, e não é. A poesia é o sentimento que o artista expressa, seja em um poema, seja em uma letra de música, seja em uma pintura, certo? Então, expressões artísticas podemos considerá-la como poesia. É um gênero textual. Já o poema nós temos uma variedade. Nós temos o poema... esquecendo aqui, o nosso poema, o soneto, é um exemplo, a prosa, a novela, que é a prosa também, nós temos o romance, Falamos entre outros. E também falamos sobre a questão, da estrofe, que é o conjunto de versos. Falamos também a respeito do verso, que é cada linha da estrofe. E também falamos o eu lírico. Dentro das narrações, das dissertações, vocês estudaram, que nós temos os tipos de narradores. O narrador personagem, quando ele participa da história. Vocês estudaram o narrador observador, aquele que só conta, mas não participa da história. E nós temos o narrador onisciente, que vocês estudarão mais à frente. Mas para vocês entenderem, o narrador onisciente é aquele que está presente em tudo. De tudo ele sabe do passado do personagem, ele sabe sobre pensamentos e ele está presente o tempo todo, certo? Então nós temos 3 tipos de narradores: o personagem, o observador e o onisciente, dentro das narrações, das dissertações. Mas dentro do poema nós não falamos narrador, mas é como se fosse o narrador. Dentro da linguagem poética nós chamamos o eu lírico ou o eu poético. E esse eu lírico ou o eu poético, ele assume várias funções dentro dos poemas, dentro do soneto, dentro da poesia. E quando nós chamamos o eu poeta, o eu lírico, o que ele faz? Ele pode assumir vozes de criança, ele assume voz de pessoas que falam de uma maneira regional, ele assume ele pode ser um homem, mas ele pode, dentro do poema, se utilizar de uma voz de uma mulher, certo? Então ele vai abordar várias funções, certo? Esse é o eu lírico, esse é o eu poético. Então, quando vocês trabalham poesia, o nosso gênero textual é poesia, poema, nós não nos referimos ao narrador, nos referimos ao eu poético e eu lírico, certo? Então, na sala, a gente fez a leitura compartilhada, Perdidos no Cyberespaço. Mas aqui a gente também já tinha falado a respeito, na aula anterior. Então, vocês dêem uma lida, no poema, Perdidos no Cyberespaço. É uma pessoa que está perdida dentro da internet, o monitor fica preto,
e ele pede ajuda e pede que a pessoa não saia, ele tem um diálogo, né, com o leitor. E a respeito disso, nós fizemos para discutir. É bom que vocês façam, vocês que estão em casa, façam no caderno de vocês essas respostas pessoais de 1 a 5. E como vocês sabem, né, o tempo foi curto, eles iniciaram na sala, fazendo os desvendando os segredos do texto, mas nós não terminamos. Então, foi para casa a atividade 234 a 236, certo? E vocês que estão em casa, né, se estiverem na resolução da atividade, tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu estarei aqui à disposição de todos, certo? E uma boa, não sei se é tarde para vocês, uma boa tarde de estudos, né? E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijos. E qualquer dúvida, podem me procurar, certo? Tchau, beijos.